A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a alegria do Espírito esteja enchendo todos aqueles que estão em Cristo, que creem e que esperam nele. Deus deu-nos o Filho para que, por meio do Espírito do Filho, nós pudéssemos ser feitos a sua casa. E nós somos a casa espiritual, porque Deus é Espírito. Nós precisamos desta compreensão do que é espiritual. A respeito de Deus e a sua casa, nós precisamos de entender o significado do propósito, da vontade e de tudo que Deus nos faz por meio de Jesus Cristo. A respeito da casa espiritual, a igreja, percebam que não é nada exterior, é interior. Os homens, sem compreensão do que é a igreja, a casa de Deus, edificam coisas naturais, prédios, cadeiras, fazem coisas naturais, louvores, usam instrumentos, usam recursos da carne, mas não é isto que as Escrituras ensinam a respeito da igreja. E o que nós lemos é que os ensinamentos dos apóstolos nos deixaram é por meio do Espírito Santo. E esta é a verdade a respeito da igreja e do reino de Deus. Portanto, a respeito da casa, está escrito assim na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4 e 5. Esta revelação foi dada a Pedro, pois Pedro recebeu a revelação de Deus a respeito da casa, a respeito da edificação, daquilo que Deus faz por meio do Espírito. E assim está escrito: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja que a palavra espiritual dá o sentido à obra. A natureza da obra é espiritual, é invisível. Razão porque está escrito em Coríntios que nós devemos atentar para as coisas que não se veem, coisas que acontecem em nossas almas, em nosso espírito. Veja que, chegando-vos para ele é Jesus. Jesus é a pedra que vive. A vida é muito importante. Sem a vida não há nada espiritual. E digo a vida de Deus. Qual a pedra que vive? É Jesus. Rejeitada sim pelos homens, até agora, os homens preferem fazer as coisas carnais, fazer as coisas deles para Deus. Esse é um princípio de Caim. Caim ofereceu a Deus o fruto da terra, isto é, o que a carne faz. Mas Jesus, a pedra que vive, se sacrificou. E sacrificando morreu e ressuscitou, para que se tornando esta pedra de esquina, a pedra principal, nós pudéssemos, por meio dele, também ser uma pedra viva. Por isso, no versículo 4, temos a revelação do princípio que é Cristo. E no 5, temos a expansão da casa, nas seguintes palavras: também vós mesmos, isto é, nós, os que cremos, como pedras que vivem,
temos a mesma vida e natureza de Cristo, sois edificados. Esse é o edifício, casa espiritual. Somos edificados, casa espiritual. Ninguém pode andar pela rua e dizer, eis ali a igreja. Eu vou à igreja. Não, porque a igreja é casa espiritual. Leiam as Escrituras. Vai à carta de Pedro. Ele está ensinando no capítulo 2 o que é a igreja. Não rejeite isto. Se você rejeitar isto, terá uma grande decepção. Os pensamentos de Deus estão aqui a respeito da igreja. O pensamento do Deus vivo e verdadeiro. Então, sois edificados, casa espiritual, para serdes. É junto. É um povo que se torna casa, cada um como uma pedra espiritual. Assim, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que é um sacrifício espiritual? Primeiramente, nós vemos que a respeito de espírito, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. A ordem é espírito, alma e corpo. Espírito primeiro, alma em segundo, corpo em terceiro, porque o espírito deve ter a primazia. As coisas espirituais devem vir primeiro na nossa existência. Porque Deus é espírito e Ele está no nosso espírito. E a igreja é chamada de casa espiritual edificada com pedras que vivem. Antes de crer, éramos como tijolos. Isto é, tínhamos educação, tínhamos inteligência, tínhamos sabedoria, e estávamos numa forma. Tomamos uma forma, mas uma forma humana, natural, terrena. Quando cremos, nos tornamos pedra. É por isso que Jesus disse para Pedro que ele era pedra. Antes era Cefas, homem fraco, uma cana, significa fraqueza, mas agora é Pedro, pedra, pedra que vive. Então, Pedro também é uma pedra. Você tem que ser também uma pedra que vive. Vive por quê? Por causa da ressurreição de Cristo. Por causa da palavra. E o que é um sacrifício espiritual? Veja que nós temos um Espírito. O Espírito é onde está o Espírito de Deus. Temos a nossa alma. E nós temos que nos sacrificar. Isto é, negar nós mesmos e tomar a cruz. É negar a nossa palavra. O que é a nossa palavra? A nossa palavra é a manifestação do nosso pensamento. Então, a palavra que é espírito e vida é a palavra de Jesus Cristo. E ela está em nosso espírito. Quando o véu do templo se rasgou, abriu-se para nós o acesso ao Deus vivo e verdadeiro. Rompeu-se a nossa mente. Isto é um sacrifício. Unimos ao sacrifício de Cristo. É agradável quando nós negamos a nós mesmos, a nossa palavra, a nossa mente. Então nós nos tornamos pessoas espirituais e nos tornamos a casa de Deus. É como está escrito: não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus mora em vós? Muitos que creem não sabem, não experimentam, não compreendem e fazem as coisas todas na esfera da alma. Nem sabem que tem Espírito. A maioria dos crentes não sabem que tem Espírito. Nós somos criados com o Espírito para receber o Espírito de Deus e viver por meio dele e ele dominar sobre nós. Vejamos que no livro de Hebreus também está escrito assim no capítulo 3,
versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Veja que Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Que revelação gloriosa! Onde você está? Está a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Onde nós estivermos reunidos, aí está a igreja, o lugar onde Deus mora. Veja que o livro de Atos termina com Paulo alugando uma casa. Naquela casa as pessoas iam e ouviam o evangelho. E ali reunidas era a igreja. Se nos reunimos no meio da rua, eis a igreja, porque Cristo está sobre nós, o Espírito está sobre nós, para nos ensinar, nos corrigir, nos guiar. Onde nós formos, onde nós estivermos, qual é o nosso culto? É o sacrifício espiritual. Estamos cultuando a Deus de maneira lógica. Nós o podemos conhecer, nós o podemos entender, nós o amamos. Amamos aquilo que conhecemos. E o nosso amor cresce cada dia mais, porque o Espírito está em nós, revelando todas as coisas do reino e do poder de Deus. Portanto, Cristo sobre a sua casa, a qual casa somos nós. O homem é um ser religioso. O afastamento e o desconhecimento de Deus trouxe a religião sem o Espírito Santo. Fala de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, mas as coisas se tornaram externas, do lado de fora, ao passo que as coisas espirituais são internas. Como nós nos tornamos pedras vivas? Como nós nos tornamos a casa de Deus? Como nós temos Cristo sobre nós? Cristo é o cabeça. Cristo é a pedra de esquina. Ele que dirige com a sua autoridade e com a sua presença. Ele é o cabeça da igreja. Então, vejamos que Jesus mostrou a maneira de ser edificada a casa, a nossa casa, a casa de Deus. Ele disse que aquele que ouve a palavra e a pratica é alguém que edifica sua casa sobre a rocha. Portanto, o que nós estamos fazendo a respeito de Cristo? Praticando a sua palavra. Isto é um sacrifício porque a nossa mente, por causa do pecado, ela é inclinada à vontade própria, à emoção, por causa do egoísmo, que nos traz a raiva, a ira e nos faz sofrer. Mas quando nos sacrificamos, nós ganhamos vida espiritual. É aí que está a alegria e o gozo do céu. Veja que a igreja é por meio do Espírito que desce e entra em forma de línguas de fogo. Isto é, o mesmo fogo que estava na sarça ardente e que Moisés viu e ouviu, é o mesmo Espírito que é repartido. Todos têm. Na igreja não há uma classe diferente. Se alguém tiver dons na igreja, é dons do Espírito. Nós podemos, na igreja, por meio dos dons do Espírito, pastorear. Por meio dos dons do Espírito, edificar, ensinar, presidir. Mas tudo provém da mente de Cristo, da presença do seu Espírito em cada um de nós. Por isso que nós lemos Cristo sobre a sua própria casa. Cristo está sobre nós, tendo autoridade. Também no livro de Efésios está escrito assim. Vejamos, no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício
bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Vou repetir no versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Desde o pecado e por causa do pecado, é muito difícil estar junto com os outros, estar unidos uns com os outros. Mas, quando nos tornamos espirituais, deixamos de ser carnais e naturais, é fácil estar junto com os outros. Podemos tolerar, suportar, amar. Assim há um edifício. Cada um que crê, por meio da vida que Jesus veio trazer, Ele é a ressurreição e a vida, nós estamos sendo edificados. É um edifício invisível, eterno, mas verdadeiro. O reino de Deus está dentro de nós. É Jesus Cristo sobre a sua própria casa. Então nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não é casa feita por mãos humanas. Não é uma obra feita por mãos humanas. O homem sem entendimento, ele gosta de fazer uma obra física, um lugar físico. Leia todo o livro de Atos. O que acontece? Os irmãos estão em casa, estão movidos pelo Espírito, cheios do Espírito, em suas casas. A igreja está nas casas. Portanto, nós precisamos meditar. Lembre-se, casa espiritual, edificada com pedras vivas, pessoas que creem que passam pela morte e ressurreição de Cristo. Pedras vivas. Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, no qual nós também juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, no nosso Espírito. Estamos sendo edificados, unidos e reunidos no Espírito do Senhor. Isto é para uma sociedade eterna, uma reunião eterna, um tempo eterno em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem pecado, em que todas estas coisas já passaram, tudo se faz novo. Chegará o tempo que receberemos também, como a casa de Deus, um corpo novo, porque tudo é de Deus, espírito, alma, corpo. O segredo agora, enquanto estamos nesta terra, e neste corpo morto, é compreender o que é o espírito, porque Deus é espírito. Não adianta nós pensarmos o que nós quisermos e falarmos o que nós quisermos. Isto é igreja, é a minha igreja, é isto ou aquilo outro. Isto não tem valor nenhum. Tem valor o que passa pela cruz, sacrifício espiritual, negar a si mesmo, não fazer a própria vontade. Assim é edificada a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Que a paz de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramado em todos os vossos corações e que possamos suportar as correções do Senhor, possamos receber com alegria os ensinamentos do Espírito Santo, possamos nos alegrar sempre, pois estamos sendo preparados. A palavra de Jesus é espírito e vida, para que nos tornemos casa espiritual, pedras vivas para a morada de Deus. Que a paz do Senhor e a alegria do Espírito Santo reine em vossos corações. Amém.